Boa noite, irmãos. Boa noite, amada igreja. Hoje, sábado, daremos início ao nosso culto de missões mundiais, nosso culto missionário. Vamos começar orando, falando com Deus, nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua proteção. Continua, Senhor, conosco, nos protegendo, nos iluminando, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Agora, Senhor Deus, entregamos em Suas mãos, santa e benigna, os nossos enfermos da nossa igreja. Que o Senhor esteja com eles, que eles sintam nesse momento o Seu toque, a Sua proteção e o Seu amor. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos ninguém. Em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém. Fazer parte da família de Deus é um grande privilégio, mas isso implica em muita responsabilidade. O servo de Deus sempre carrega consigo uma grande missão de trabalhar na obra do Senhor, fazendo a vontade do Pai, colocando em prática o dom especial que o Senhor deu de presente para sim fazer parte dessa maravilhosa graça abençoada. Em Jonas 2,7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Irmãos, nós estamos passando por esse momento muito difícil. Essa pandemia que está afetando não só o Brasil, mas todo o mundo. Fala com Deus, ore, entregue na mão dele, que ele certamente vai cuidar de nós. Que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando sempre, tá? E nesse momento nós vamos falar nosso tema e a nossa divisa, e logo após o tema e a divisa, nós vamos ouvir o hino de missões mundiais. Tema: Viva o poder de transformar. Divisa: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva
Em Romanos 10, de 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, nesse momento, nós vamos ouvir um monólogo com a irmã Célia. Em nosso planeta não existe luz a não ser aquela que vem do sol. Em nosso coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem do próprio Senhor. Todo amor por Deus precisa brotar de uma fonte transbordante do seu infinito amor. O único motivo de amá-lo é porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor por Deus é apenas uma consequência justa do seu amor por nós. Que coisa maravilhosa! Dessa forma, somos absolutamente constrangidos a amar a Jesus. Que maravilha! Porque mesmo depois de termos nos rebelado contra Deus, Ele procura nos receber de volta de um jeito surpreendente. A verdade é que jamais teremos um grão de amor por Deus sem que isso tivesse sido implantado em nós. Plantemos cada semente do seu amor da mesma forma que seu amor vem do céu. Cada semente, ele também precisa ser alimentado com o pão celestial. Ele não pode subsistir no deserto, a menos que seja alimentado pelo maná que vem do alto. Amor precisa ser alimentado com amor. O genuíno espírito e a genuína vida do nosso amor por Deus é seu amor por nós. Te amo, Senhor, não com meu amor, pois nada tenho para dar. Te amo, Senhor, mas todo amor vem de ti, pois eu vivo pelo teu amor. Nada sou e me alegro em ser esvaziado, perdido e consumido em ti. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre seguirei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma eis aqui, este mundo mal renego. Ó Jesus, me aceita-me. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo a Cristo a ti entrego, Pai, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo a Cristo a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Em Josué 1,9 nos diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso,
Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andares. Meus queridos irmãos, sei que nós estamos passando por esse momento bem pesado, sei que estamos com os irmãos, alguns enfermos, mas sabemos também que o nosso Deus Todo-Poderoso está conosco, porque se ele não tivesse, a coisa estava bem pior. Por isso, não se esqueça, coloca toda hora, toda noite, os seus problemas na mão de Deus, porque Ele é o único que vai poder te ajudar. Não se preocupe, creia que a vitória vai vir no final. Nesse momento, nós vamos ouvir um hino com o irmão Alessandro Fábio e logo após o diácono Alfredo nos trará a mensagem. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, velho estava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Perdidos são, venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder. Salvador me transformou. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez, graças a Deus, nós estamos aqui para refletir com os irmãos um pouquinho sobre o trabalho missionário. Então a igreja ela se vê envolvida em mais uma campanha missionária, e nessa oportunidade, nesse evento especial em prol de missões mundiais, nós estaremos trazendo uma reflexão a toda a igreja. E nessa oportunidade eu convido os irmãos para lerem comigo na palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: enviei-lhe mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse de fazer convosco. Então essa palavra foi dita pelo grande homem de Deus chamado Neemias. Então nós conhecemos um pouquinho da história desse homem de Deus. Ele estava ali envolvido numa obra de reconstrução do muro. E nessa oportunidade, onde ele declara dessa maneira, algumas pessoas estavam tentando tirar ele da obra de Deus que ele estava realizando.
Então ele emite essa palavra para aqueles que tentavam tirar ele da obra. Ele percebeu o intuito do coração daquelas pessoas mais que queria tirar ele da realização da obra de Deus. Então ele diz, por que cessaria? E outras palavras, né? Por que parar a obra? E ele diz mais, se referindo à obra de Deus. Ele fala uma grande obra. Então é sobre isso que nós iremos pensar um pouquinho nessa oportunidade. Quando nós pensamos numa grande obra, nós podemos pensar um monte de coisa. Né? Uma grande obra, ela pode estar relacionada à sua dimensão, ela pode estar relacionada ao valor dela, ela pode estar relacionada ao tempo destinado à sua conclusão. E uma outra situação que nós podemos pensar a quem pertence essa ou aquela obra. É o valor da pessoa, a importância de quem a obra pertence. Então, quando nós olhamos para aquilo que Neemias fazia, então ela tem todos esses atributos ou outros atributos que configura ela como uma grande obra. De fato, se não tivesse nenhum desses atributos, só pelo fato de ser algo de Deus, já determina como algo valioso, importante e grande, e tantos outros atributos, adjetivos que possa dar a essa obra. Ela é importante, porque ela é de Deus. Então, a obra missionária, a qual a igreja continua envolvida, ela é uma grande obra. Por que ela é uma grande obra? Porque ela tem todos esses atributos que eu mencionei aqui. Ela é grande, ela tem o tempo da sua realização e toda a existência que a gente pode colocar aqui antes da volta de Jesus. Então ela passa as épocas dos séculos, milênios, e ela segue. Ela é valiosa porque ela não tem preço. E acima disso tudo, ela pertence a Deus. Então em Marcos 16:15, tem aquele imperativo, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então esse imperativo de Deus, o que Deus coloca para que nós possamos realizar essa ordem de Deus. Então quando você pega a Bíblia, começa a folhear a Bíblia, você vai perceber que em vários momentos da história bíblica, da história do povo, nós percebemos que sempre estiveram envolvidos em algo de Deus, em algo grande, em algo importante. E agora é a nossa vez, como igreja do Senhor Jesus, está envolvido em algo que pertence a Deus, uma grande obra missionária. Então, quem é que está envolvido nessa grande obra missionária? Todo crente, todo aquele que recebeu e tem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Mestre. Ele está incumbido de participar dessa obra, de estar envolvido com essa obra. Então nós iremos mencionar nessa oportunidade alguns atributos, né, de uma pessoa de Deus que esteja envolvido na sua obra, no seu trabalho, na sua tarefa. Então, a obra missionária da qual nós estamos envolvidos, nós iremos mencionar algumas coisas relacionadas a essa obra missionária. Então, aquele servo, aquele homem, aquela mulher que está envolvido na obra de Deus, nessa grande obra, ela precisa ser uma pessoa responsável com essa obra. Então nós percebemos ali na vida de Neemias, né, e se fosse em outra circunstância, uma outra pessoa, talvez largasse a obra ali, talvez deixasse de lado
e fosse atender o chamado daquela pessoa que tentava atrapalhar a obra. Ele falou que não ia parar, porque estava realizando uma grande obra. Então, aquele que está envolvido na obra de Deus, ele é responsável. Ele tem compromisso com essa obra. Então, ele não pode largar essa obra, esse trabalho, e atender, seja qual for o chamado, que tem o interesse de atrapalhar a obra, que não venha de Deus. Às vezes, o irmão precisa parar para alguma situação ou outra, mas não parar, em razão daqueles que tentam atrapalhar a obra missionária. Então, o crente ele é responsável, sim. Então, individualmente falando, cada crente é responsável pela obra missionária, é responsável em participar, é responsável em orar, é responsável em contribuir. Em termos simples, ele ocupa e tem por essa obra um grau de responsabilidade. Aquilo que está na sua esfera de atribuição, de participação, ele é responsável. Então nós percebemos ainda na história do povo de Deus, ali na volta para Jerusalém, que algumas partes do muro foi dado como responsabilidade de determinada família. Então cada um era responsável pelaquela parte que estava próximo ali. Então o crente pode se ver assim também. Ele é responsável por aquilo que está próximo dele, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que está na sua responsabilidade. Então não é pedido para que ele faça tudo, mas é pedido que ele participe, que ele faça algo pela obra missionária. E uma outra coisa que nós precisamos também pensar é que uma pessoa envolvida, ela tem como prioridade os interesses de Deus. Então Deus, ele tem a sua obra. E nessa obra está envolvida muitas pessoas. Assim como Neemias, assim como Paulo, como Pedro, tantos outros que estiveram envolvidos em alguma obra de Deus. Ele precisa ter essa obra como importante na sua vida. Ele não pode, de maneira nenhuma, desmerecer essa obra. Ela pertence a Deus. Não é qualquer coisa, não é qualquer obra, não é qualquer atribuição. Então, o Senhor da obra é Deus. E cada pessoa envolvida nessa obra, ela presta compromisso a Deus por aquilo que foi colocado sob sua responsabilidade. Então, esses têm que dar o devido valor àquilo que foi atribuído a ele fazer. Então, a obra missionária é uma obra que todas as pessoas podem participar. E todas essas pessoas envolvidas na obra precisam vê-la como algo valioso. Essa obra ela é valiosa, ela é prioridade, ela precisa ter a sua continuidade. Então, cada crente, ele segue fazendo a sua parte, o seu pedaço, aquilo que está próximo de si, dando o devido valor a essa obra. Uma outra coisa para a gente pensar nessa oportunidade, que aquele que está envolvido na obra, ele precisa interceder por essa obra. Ele precisa orar. Uma pessoa que está envolvida na obra missionária, ele precisa orar pela obra missionária, pelo trabalho, pela evangelização do mundo, pelas pessoas que precisam serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então o crente ele se interessa não por muro, não por coisas físicas, né? Porque nesse contexto da obra missionária, o valor e o objetivo são as pessoas que precisam de salvação. Então o crente ele ora assim pelas pessoas, pelos missionários, pela junta, por todos aqueles que estão envolvidos também na obra missionária, assim como ele. Então ele intercede, ele fala com o Senhor. Então, aquele que está envolvido na obra missionária, seja ele homem ou mulher, precisa ser uma pessoa de oração.
precisa orar. Precisa levar sempre a Deus as necessidades, tem que falar com o Senhor, porque Deus é o Senhor da obra. E Ele tem sempre a resposta que precisamos daquilo que nós temos que realizar. E uma outra coisa que nós podemos falar acerca daquele que está envolvido na grande obra de Deus é que ele contribui não só com o seu trabalho, ele contribui também de forma financeira. Financeiramente, ele também contribui. Ele dá a sua cota, ele dá a sua participação. Assim como cada família tinha uma parte nos muros, cada uma era responsável pelaquela parte, na questão financeira também. Ele apresenta a sua contribuição, apresenta a Deus a sua participação, que tem o objetivo de abençoar a obra missionária, tem o objetivo de ajudar com que o Evangelho chegue a toda e qualquer pessoa que precisa de Cristo e de salvação. E o crente envolvido na obra missionária, ele também contribui, ele também participa financeiramente. Aquele que está envolvido também na obra missionária, ele precisa ter a preocupação de se unir às pessoas certas. Porque é bem, quando você debruça ali sobre a história de Neemias, e essa resposta de Neemias foi exatamente para aquelas pessoas que tentavam atrapalhar a obra. Então Neemias, ele conviveu com esse contexto de pessoas que queriam atrapalhar a grande obra que Neemias e outras pessoas estavam envolvidos. Na obra missionária, da mesma maneira, é possível que haja aquelas pessoas que não têm o interesse de ajudar, e sim atrapalhar, dificultar. Então, aquele que está envolvido na obra missionária, ele precisa se juntar, se unir às pessoas certas, aquelas pessoas que comungam o mesmo pensamento de Deus. É o pensamento de fazer aquilo que Deus quer, de fazer a obra de Deus, de obedecer na íntegra aquilo que é a recomendação de Deus na realização da obra. Não cair em algum momento, em alguma situação, de estar no meio daqueles que tentam atrapalhar a obra. Então, aquele que está envolvido na obra missionária precisa caminhar com pessoas que, da mesma forma, estejam com esse mesmo objetivo, de fazer o melhor para a glória de Deus. E aqueles que estão envolvidos na obra missionária, quando você olha para Neemias, nós percebemos que muitas foram as lutas deles para realizar a construção do muro. Nós já falamos que tinha pessoas para atrapalhar. Então, muitas das vezes, eles tiveram que lutar, né? Se esforçar para fazer o que Deus queria que fizesse. Então, quando alguém está fazendo algo para Deus, não significa que haverá ausência de lutas, de dificuldade. Não. Aquele que está envolvido na obra de Deus já deve se preparar para as muitas dificuldades e muitas lutas. Então, Neemias e assim aqueles que estavam com eles tiveram muitas dificuldades, tiveram que lutar contra muitos que tentaram impedir a realização da obra. A grande obra missionária, a grande obra de Deus, não é diferente disso. Diariamente existe a dificuldade daqueles que tentam impedir a propagação do Evangelho. Não só pessoas, mas também circunstâncias que aparecem aqui e ali para impedir o avanço do Evangelho de Cristo. E no fundo nós sabemos que é o inimigo das nossas almas que trabalham dia e noite para que o Evangelho não alcance os perdidos. Mas o povo de Deus segue firme, sabendo que não estão só. Então, Jesus prometeu que estaria conosco e está. E nós sabemos que a igreja ela tem o Espírito Santo de Deus
acompanhando. Nós sabemos que Deus é o Senhor da obra. As dificuldades, as lutas certamente acontecerão, mas a vitória de Deus e do seu povo é certa. Então o povo de Deus segue trabalhando, lutando e se esforçando. Por fim, aquele que é de Deus, que trabalha na grande obra de Deus, ele atribui toda a glória a Deus. Ele não chama para si a obra, o mérito pessoal, a glória de Deus. Então o Evangelho de Cristo segue sendo anunciado a toda e qualquer pessoa para a glória de Deus. Pessoas são ganhas, são salvas para a glória de Deus. As igrejas têm contribuído rotineiramente, costumeiramente, com as suas ofertas, para que os missionários e suas famílias sejam sustentados no campo. Tudo isso para a glória de Deus. E no grande dia, quando Jesus voltar, essa obra será concluída. Ela acabou, estará finalizada. Então, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, cada um dos que estão me ouvindo nessa oportunidade, que pertence à igreja do Senhor Jesus, fará parte dessas pessoas que Jesus estará levando para a glória eterna. Então, tudo isso que fizeram, toda a sua existência de compromisso, de esforço na propagação do Evangelho, saiba que o objetivo é glorificar o nome de Deus. Então, o crente que trabalha, que participa, que está envolvido na obra de Deus, ele tem prazer naquilo que ele faz, em saber que o nome de Deus está sendo glorificado. Que nós, participantes da igreja do Senhor Jesus, possamos cada dia mais nos colocar como pessoas envolvidas nessa obra, para que o Evangelho continue alcançando pessoas e mais pessoas, porque ainda existem muitas pessoas precisando de salvação. E Jesus quer salvar. Deus, ele quer salvar o ser humano do castigo eterno. E Deus conta com cada pessoa, com cada crente. Então Deus conta com você. Nessa grande obra, que você, eu, todos nós, possamos estar cada dia mais envolvidos nessa obra, fazendo aquilo que Deus se agrada, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E concluo com essa expressão muito bonita de Neemias. Eu gosto muito dessa expressão de Neemias, né? Estou fazendo grande obra. Estou fazendo grande obra. Que seja a expressão de cada um de nós, envolvido na obra missionária. Estamos fazendo grande obra. Que obra? Salvação de vidas. Liberdade para tantos que estão presos às coisas erradas. Então a obra missionária é uma grande obra. E cada um de nós estamos envolvidos nessa obra para a glória de Deus. Amém.